Fala, Fio! Carlos Copley entrando aí na live. 2 pessoas, vamos lá, vão chegando mais. Sou um saço da banda Hermon. Ah, tá um reflexo no meu óculos, que tá a coisa mais linda, né? Jesus! Filho de Hugo Pastel! Carlos Copley com pastel. É isso aí. Pessoas, vai chegando mais aí. Ó, Marcelo Valé, nosso convidado já tá aí, ó. Vamos lá. É um reflexo estranho no meu óculos, né? Oi, Guri! Oi, Inês, tudo bem? Marcelo Valé está assistindo. Vou acenar pra ele. Vandermon, rock do bom. Show de bola, disse o Carlos Copley. Daqui a pouco vem aquela parte do solo, eu faço guitar barriga. Te liga. Sonzeira Vandermon do Rio Grande do Sul. Bunny! E Bunnies na área. Herbert Domingos Ramos. Tamo aí. Sonzeira Vandermon. Tá tudo escuro, tá tudo diferente, né, pessoal? Depois eu vou explicar por que eu tô num lugar totalmente diferente hoje. Denis Menezes, meu mano aí, ó. Nilce Belchior. Jorge Ibanez. Sadi Morato. Conhece essa música que eu tava tocando aqui, Sadi? Tu conhece, né? Baita guitarrista. Era o guitarrista que tava tocando aqui, o Sadi Morato. Tá ligado aí comigo? Vou chegar mais, pessoal. Olha, já tem 11 pessoas, hein? Vou trazer o Marcelo para participar mais das minhas lives. Falei pro pessoal, ó, vai tocar não, vai participar o Marcelo Malé. O pessoal, opa, Jorge Andrioli. Não. Milagre, Jorge, tá de folga ou pegou Covid? Alguma... O que aconteceu que tu tá hoje aí? Agora a banda Play OK. Instrumental de primeira, pessoal. Olha aí. Jorge Andrioli, toca Raul. Só se for aquela, tente outra vez, aí eu toco mesmo. Gabriele Malé chegando comigo aí, esposa do convidado hoje. É isso aí, pessoal. Vão chegando mais aí, tá? Ah, tá bem florido aqui a minha tela aqui, ó. Legal. Aposentado? Que isso, Andrioli? Não, tu não, cara. Tu é muito novo ainda. Pastor Amado, tu é o cara, disse o Jorge Ibanez. Conhece o Ibanez, ô Marcelo? Conhece, né? O Ibanez, Jorge Ibanez. Tá morando aqui em Floripa agora. Conhece, ele botou o sinal. Ele te conhece, Ibanez, conhece. O Ibanez, assim como eu, te deu o cabelo branco na Igreja Batista lá, ó, Marcelo. Não, né? Eu acho que quem te deu mais cabelo branco lá fui eu, né? Essa parte da música eu acho legal, porque parece aquele filme policial dos anos 70. O cara entra aqui assim, com a pistola procurando. Anos 70, baita som. Play OK! Sonzeira, pessoal. Rock de primeira do Paraná, uma banda formada por 2 caras apenas, é o pai na guitarra e o filho na bateria. Olha aí, parece que é uma banda com 10 caras. Ah, o Marcelo, oi, Ibanez, o Marcelo disse que tu era mais tranquilo. Tu era mais tranquilo. Jesus Cristo. Aleluia.
Pessoal, vou tocar mais uma música e aí a gente vai entrar já na conversa com o pastor Marcelo Alé, direto de Braga, Portugal. O Ibanez riu ali que ele era mais tranquilo. Mas na boa, o Ibanez até hoje é mais tranquilo. Eu que sou meio doido. Ó. Essa banda aí o pastor Marcelo conhece também. Depois nós vamos falar da primeiro show de rock de uma banda dentro de uma igreja evangélica na região metropolitana, que tem história, de Porto Alegre lá, né? Região metropolitana do Rio Grande do Sul. Essa banda tocou naquele dia, pastor Marcelo. P49. Ó. Muitas vezes é difícil. O som tá bom aí, pessoal? Eu não vou falar muito, vamos curtir essa música aí. Às vezes não consigo nem me entender. Na real não há mais coração. Agora começo a perceber. Muitas vezes é difícil andar, outras vezes não consigo nem me entender. Na real não há mais coração. Agora começo a perceber. Preciso voltar aos pés da cruz. Preciso viver tua vida em mim. Preciso voltar aos pés da cruz. Preciso viver tua vida em mim outra vez. Muitas vezes quis fazer por mim. Não percebi que um dia alguém levou os meus erros e minhas dores. Agora começo a perceber. Muitas vezes quis fazer por mim. Não percebi que um dia alguém levou os meus erros e minhas dores. Agora começo
É isso aí, pessoal. Acabou de tocar então a banda P49 lá de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Tocou antes a Play OK e tocou também a banda Hermon, tá? E eu queria começar o programa hoje falando de uma perda aí da música gospel, né? Em 2009 eu cheguei na minha casa e tinha uma música tocando, assim, som diferente para a época, né? E tava tocando o DVD na televisão, aparecendo a imagem, né? Era um homem negro, cheio de ginga, cantando e testemunhando sobre a sua vida. E o nome dele, Lázaro. E esse homem faleceu agora, alguns dias atrás aí, né? E eu não queria falar só com relação a essa perda da música, né? Essa perda do cristianismo, né? Da música gospel, da cultura cristã, né? Mas eu queria fazer um comentário diferente. Eu queria fazer um comentário de um vídeo que eu vi hoje, de um cara, anunciou o vídeo, parecia que tinha algo por trás da morte do cantor Lázaro, né? Um cantor cristão. Todo mundo sabia que ele era cristão, né? Testemunhou, muitas pessoas aceitaram a Cristo através das músicas dele, que são muito boas. Hoje eu assisti o mesmo DVD, assisti hoje, me impactou, embora seja uma música de anos atrás, são músicas que continuam impactando, o testemunho dele é muito forte. E esse vídeo desse cara é um cara que vive falando de maçonaria, vive falando de Illuminati, e aí já... Depois o cara morto não tem como se defender, aí fica aquela questão de ele era envolvido com essas coisas, não tem como ele se defender, né? Como é que o cara morto vai se defender, né? E eu fiquei pensando, pô, mas que coisa chata ver uma situação dessas, né? A vida particular dele é a vida dele, não se sabe se é verdade, se não, sobre essas coisas, né? Mas, pô, ficar falando de uma pessoa morta, ficar denegrindo a imagem dele sem ter como ele se defender, né, cara? Então fica uma coisa muito chata. Eu também tive umas discussões no Facebook com o pessoal nos comentários, na UOL Notícias, né? Que fez a matéria falando da morte do Lázaro, né? E pessoas ali zombando, né? Porque, talvez por causa da posição política dele, né? E eu achei isso muito chato, cara, sabe? Aí eu fui obrigado a ir lá e... Sabe aquele evangelismo assim, que tu vai dar evangelizada pro cara e tu dá meio que nos dedos? Eu fui obrigado a fazer, sabe? Porque eu fui evangelizado assim. Eu quis dar uma despertão, né, e coisa e tal, e levava nos dedos. E assim, sabe? Radical, roqueiro, a gente tem que levar dessa maneira mesmo, né? E aí aconteceu, cara, eu fiquei muito chateado de ver um vídeo daquele, sabe? E eu até ia comentar contrário ao cara, mas para não dar ibope eu não vou fazer. Mas muitos de vocês aí, cristãos aí, que estão sabendo, é um cara, um barbudo assim, um branquelinho barbudo, que vive falando de maçonaria e Illuminati. Cara, a gente sabe que esses caras existem, sabe? Mas para que nós vamos ficar perdendo tempo falando desses caras? Eu nem gosto sabe, essas matérias, essas coisas assim, porque eu acho que nós cristãos nós devemos falar sobre Jesus. Quando você fala alguma coisa sobre uma banda de rock satanista ou algo relacionado a essas questões de espiritismo, sabe, essas coisas que não, sabe, que levam para o outro lado, pessoas que assistem vídeos desses vão querer ver se é real e vão se direcionar para esse caminho. E eu acho que nós como cristãos não devemos fazer isso. Nós devemos falar do amor de Deus, sabe? Então nem vou dar o nome da página, nem vou falar, se você quiser procurar aí, tá? É um cara aí que vive falando de maçonaria, Illuminati, extraterrestre, e não sei o que tem, teoria, não sei da onde, tá entendendo? Mas é muito chato, cara. Pô, aí tu vê a vida de um cara, num testemunho daqueles, num DVD, que se você pegar o DVD hoje e botar para alguém escutar, vai ser impactado ainda, porque as coisas de Deus são eternas, tá entendendo? Então, cara, fiquei muito chateado com isso, e sabe, eu tinha que falar aqui, né? É muito fácil pegar o cara tá morto agora e ficar BBB e pipipi e maçonaria e não sei o quê. Cara, deixa os caras fazer o que eles querem. Nós cristãos temos que fazer a nossa parte. É o meu pensamento, tá? É o meu pensamento com relação a isso. Temos que fazer a nossa parte. Deixa eles seguir o caminho deles, arrebatar as almas que eles querem. Nós vamos seguir no nosso, fazendo o nosso. Tá entendendo? Bom, Lázaro morreu, né? A minha vida é do mestre, meu coração
Meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre. Minha esperança é meu mestre. Não é lindo isso, cara? Para que eu vou deixar de falar sobre isso e vou falar sobre o lado negro da força? Tá? Pessoal, vocês estão vendo que hoje eu estou totalmente aqui, uma iluminação, tentei acertar, aqui tem lâmpada para tudo que ela, mas não ficou legal, não estou no meu lugar que eu faço a live, que é um cantinho da casa onde a Silene me deu liberdade para fazer, né? Que é lá no meu quarto. Infelizmente eu não posso estar lá no quarto, tá? Todos vocês estão sabendo, e quem ainda não está sabendo, a Silene, o Covid, né, no trabalho, ela contraiu o vírus ali, coisa e tal. Fizemos o teste, deu negativo, tá? Um falso negativo. Amanhã nós marcamos já para fazer particular outro teste, tá? E se der negativo, nós vamos continuar tomando os remédios, aqueles proibidão, que eu falei na live de domingo, que eu fiz a live especial de domingo, tá? A gente vai com ela, eu digo a gente porque nós somos uma pessoa só, sabe, cristão sabe, a gente é casado e nós somos um só. Então a gente vai continuar tomando as medicações aí, tá? Foi muito chato e 2 UPAs, uma UPA disse, não, esse remédio aí não tem comprovação científica e coisa e tal. Aí você já vê o posicionamento político da médica que atendeu. Aí depois a gente foi na sexta-feira, foi no outro médico, 2 UPAs diferentes aqui em Florianópolis. Aí o médico, não, a minha colega devia ter receitado ontem esses remédios. É aqueles remédios, aqueles 3 importantes, sabe, proibidos, que termina com ina, né? É, esse mesmo. É o hidro, o azer e o iver, tá? Termina com ina. Então é o seguinte assim, ela está tomando, tá? Graças a Deus a gente não está tão agoniada, né? Está mais tranquila. De vez em quando ela levanta da cama, dá umas caminhadas no quarto, vai na janela, respira um arzinho ali, né? Eu, as crianças estamos cuidando da casa, cuidando nada, está uma bagunça, né? Mas cara, é nesse momento que a gente vê, né? Puxa vida, olha só a importância que tem a dolar, né? Eu sou totalmente perdido. Meu casamento, a Silene me acostumou mal, né? Ela faz tudo, né? Limpeza, a organização é tudo com ela. Aí chega nesse momento aí eu me lasquei, né? Hoje, por incrível que pareça, a primeira vez na minha vida eu fiz uma lentilha. Fiz uma lentilha, pode acreditar, cara. Eu cozinhei, hoje fiz uma lentilha. Claro, eu ia ali na porta do quarto, perguntava para ela toda hora, como é que faz agora? O que tem que fazer agora? Para onde é que vai agora? Tá entendendo? E é isso aí, cara. Vida de casado é isso daí, né? Obviamente, se eu tivesse lá deitado, ela estaria fazendo o mesmo por mim. Tá, pessoal? Então, ó, vamos continuar orando aí para que ela não venha a ter problema com tosse, né? Que aí já está afetando o pulmão, aí a gente fica mais preocupado, tá, pessoal? Mas ó, tá na luta ali, tá na batalha, né? E eu brinco com o pessoal aqui, se fosse eu deitado lá, eu já tinha ido, porque eu sou meio fracão. Comparado com ela, eu sou fraco pra caramba. Ela, ó, fortuna, tá? Pessoal, é isso aí então. Metanoia, live do Japa, tem o apoio de Deu Bolo Floripa e Dog do Batata. Deu Bolo Floripa é uma confeitaria que tem aqui, olha, os doces e salgados excelentes, tá? E a gente está sempre compartilhando aí os trabalhos lá na página do Metanoia. E o Dog do Batata, cara, é o melhor lanche que tem aqui no sul da ilha de Florianópolis. Você tem que experimentar o Dog do Batata. Tomar um golinho aqui da minha água. Deixa eu ver aqui, vamos ver quem está participando comigo aqui. Eric Jones, boa noite, amigo, batera da Play OK. Ó, tocou aqui. Vamos orar para sua família, obrigado. Eric Jones. Nicolas Ribeiro, obrigado pela participação aqui. Josenildo Rodrigues, ó, Josenildo, tá sempre comigo aí. Quem mais? Alex Casper Newman, né? Rosângela Machado, Volmir Brown Nunes. Ô Volmir, abração aí. Espero que esteja tudo certo aí em Gravataí. Deixa eu ver quem mais aqui. Priscila Gonçalves, opa. Daiane Cristina comigo, minha colega ali do Forte Atacadista. Sadi Morato, Bigo Nogueira, ô Bigo também passou por poucas e boas com esse lance do Covid. Felipe Ramos, quem é Felipe Ramos? Eu conheço. Conhece Felipe Ramos, Marcelo Malé? Meu filho Felipe. Quem mais que Denis Menezes, Josias Nassar Salazar, conhece, ô Marcelo? Jorge Andrioli, Carlos Coplin, e é isso aí, galera. Depois no final vamos
gente faz um agradecimento aí. Cléo abençoada, abençoando a minha live aqui, glória a Deus. Vamos chamar então Roberto Salazar, conhece? Chama o Roberto. Ô, pastor Marcelo, já vou te chamar, nós vamos contar essa história do chama o Roberto. Roberto Salazar, abraço para ti, meu irmão. Chamar então aqui o Marcelão, vamos ver. Deixa eu ver quem está aqui comigo. Aqui, Marcelo Malé, adicionar. Vamos, glória, tem que dar certo, velho. Todos os dias de live sempre dá um probleminha, tranca aqui, tranca lá. Vamos ver. Adicionando aqui o Marcelo Malé. Ah, mas olha só, tá bonito aí, cara. Mas que tal, hein? Pastor Marcelo Malete. E aí, pastor? E aí, cara? Que prazer estar aqui contigo, cara. Uma alegria poder participar do teu programa. Que bênção, que legal. Cara, muito bom. Para mim é um presente de Deus, né, Marcelo? A tua participação aqui comigo. Eu tenho convidado alguns pastores amigos, ou por momentos assim, de horários, né? Em algumas situações eles não podem participar, né? Outros ficaram com medo de participar por causa das loucuras todas, das polêmicas que acontecem aqui. Mas, cara, tinha que ser tu primeiro, cara. Tu é o primeiro pastor a participar, tinha que ser tu, né, cara? Foi tu que me afogou lá na Igreja Batista, né, meu? Tinha que ser tu. Não cheguei a afogar, né, cara? Mas a gente tentou. Passando uns anos depois, tu pensou assim, né? Por que eu não afoguei aquele cara? Mas nós vamos contar detalhes desse afogamento que não aconteceu. Mas eu sempre começo as lives, Marcelo, perguntando assim, ó, quem é Marcelo Malé? Rapaz, que pergunta, hein? Essa pergunta é... Cara, assim, ó, eu sou um cara... Quem é Marcelo Malé, né? Eu sou um cara normal, como qualquer outra pessoa, né? Alguém que nasceu em Porto Alegre, viveu ali naquela região, né? Durante muito tempo. E me converti a Cristo aos 17 anos de idade, né? Aos 21 eu já tava no seminário. E aos 26 já era pastor aí em Gravataí, né? Então, foi uma trajetória assim muito rápida na minha vida, né? Nesses primeiros anos ali, né? E sou gremista, sou gaúcho, né? Eu digo pro pessoal que eu sou, como é que é? Eu sou gremista de coração, sou gaúcho por tradição, sou brasileiro por circunstância, né? E sou crente por convicção. Então, essa que é E pastor por a vocação. realidade. E pastor por vocação. Oh, glória a Deus. Pois é, Marcelo, a nossa história é muito ligada, né? Porque durante muito tempo eu congreguei contigo ali, né? E quando eu cheguei na Igreja Batista, em 1994, se eu não me engano, tu estava se tornando pastor ali já fazia um mês, né? Chegou em que mês ali na Batista, em 94? Nós assumimos ali a igreja no dia 20 de fevereiro de 94. Dia 20 de fevereiro. Eu acho que tu chegou para congregar conosco em março e abril, não foi? Não, estou lembrado agora. Foi no dia que o Ayrton Senna bateu o carro dele e faleceu, foi a primeira vez que eu fui levado na Igreja Batista. Uma estratégia muito bacana do Marcos. É verdade. Marcos. Foi em Marcos, maio, aquele né? cabelão. Foi em maio. Te lembra? O Marcos pegou, ele ia no show de rock da minha banda tocar e sempre vinha falar de Jesus para mim. E eu queria fugir dele sempre. Mas aí acabei pegando amizade com ele. Eu conheci os Guri da Sangue Invertido e convidei ele. Vamos num show de rock? Ele disse, vamos. Mas depois tu vai comigo num lugar que tem música também. Ele disse, tá, tudo bem. E aí o show era aquela lancheria na frente da Igreja Católica, ali na 72, que tinha ali o do Louco, lembra? Sim. Veio o cara do show de rock, ele disse, terminou o show de rock, pau, aí o Senna tinha morrido, um monte de gente chorando na rua. E é do outro lado ali, só atravessar. E eu fui caminhando, conversando com ele.
De repente eu olho para o lado na calçada, ué, o cara sumiu, olhei para trás, ele estava no portão da igreja. É aqui! Não tinha como escapar, né, cara? Eu com a camisa do Van Halen, a bermuda toda desfiada, o cabelo amarrado, comprido, tênis austero, disse, mas como é que eu vou entrar aí dentro, né, cara? Como é que eu vou entrar aí dentro de uma igreja? Não, não dá nada, entra aí, olha aqui, eu sou cabeludo, não dá nada. Eu entrei. E eu queria falar uma coisa assim, que eu já testemunhei isso escrevendo, e agora eu vou falar direto para ti. O que fez eu ficar na igreja, permanecer na igreja, foi uma atitude tua. Foi uma atitude simples tua. Tinha aquela fila de pessoas para conversar contigo, sempre tinha, né? No final do culto, o pessoal sempre queria dar uma conversada com o pastor. E eu fiquei na fila, o Marcos queria me apresentar para ti. E tu dava a paz do Senhor, tu desejava a paz do Senhor para todo mundo. Eu, pô, paz do Senhor. O cara me desejar a paz do Senhor, eu vou desejar para ele também, né? Só que quando chegou comigo, cara, tu não desejou a paz do Senhor. Tu falou uma coisa super simples, natural, que eu disse, pô, gostei desse cara. Tu disse assim, e aí, cara, tudo bem? Ah. Eu me lembro disso, né? Eu me lembro disso. Tu lembra? E aí a gente conversou ali um pouquinho, no outro domingo eu fui, no outro domingo eu fui. No dia 29 de maio, eu acho que 4 fins de semana, sempre no final do último culto do mês, sempre tinha uma preparação, assim, um culto evangelístico. Tu fez o apelo, eu fui na frente. Quando eu me virei chorando, o irmão, agora Flávio, o Flávio me abraçou e disse que eu estava, aquele sotaque alemão dele, disse que eu estava fazendo a melhor escolha da minha vida, e aí aconteceu tudo, nós nos tornamos amigos, né? E é isso. Cara, foi fantástico, uma experiência bacana na minha vida que me transformou, né? E eu digo pro pessoal, 80% do que eu sou hoje, do que eu creio na palavra, é graças à tua pessoa, cara. Que isso, cara, não. Isso foi, para mim para mim foi um privilégio fazer parte dessa história da tua vida aí, né, cara? Nós éramos jovens, né, cara? Nós somos da mesma idade. Na época tu tinha 26 anos também, né? Eu acho, né? 94, né? E éramos dois jovens ali. Então, tem umas questões assim que cara, hoje eu fiquei pensando, né, o que nós íamos conversar aqui. Eu fiquei pensando muito. Cara, nós temos a mesma idade, tu é um mês mais velho que eu. E, cara, que diferença, né, Marcelo? Que diferença, né? Tu sempre foi um cara centradão, coisa e tal, tu sempre foi convicto, né? E sempre ali. E eu, cara, muito pirado, parece que eu sou como é que eu vou dizer? Parece que eu sou um adolescente. Eu era, na época, um adolescente, né? Comparado contigo, tu já é um pastor, um cara, né? Já tinha uma posição assim. Que doideira isso, né, cara? A idade. Eu acho que é a cultura que a gente viveu diferente, né? Não, isso tem a ver com o contexto, né, cara? O contexto que tu vivia, o contexto que tu vivia desse, digamos assim, desse núcleo mais, né? Então, é um perfil, né? Na verdade, é um perfil, né? E eu, como pastor, eu tinha que ter um perfil diferente, né? Eu não podia ter uma postura louca, digamos assim, doidona e tal, né? Não podia ter essa postura, porque eu tinha que atingir todo mundo, né? Mas tu não, tu tinha essa liberdade, digamos assim, de ser quem tu era, né? Então, e toda a história que tu teve na questão do rock, todos os programas, as bandas que tu teve, né? Então, tudo isso acaba estabelecendo um perfil, né? Eu não faço essa diferenciação assim. Eu acho que é só uma questão de perfil mesmo, né? É só uma questão daquilo que tu foi chamado para fazer, eu fui chamado para fazer. Não é uma diferença posicional, é uma diferença funcional. É diferença de função, não é apenas isso. Né? E eu te vejo de igual para igual comigo, né? Então, eu não me vejo acima, nem me vejo abaixo de ti, e para mim é assim. E eu vejo as pessoas assim também, né? Eu acho que a gente tem que ter essa postura, né? A gente não é melhor que ninguém, né, cara? Eu não sou melhor que ninguém, tu não é melhor que ninguém. Né? A gente tem que ter essa consciência disso. E Marcelo, contigo como foi o que aconteceu? Assim, eu fui evangelizado dentro desse contexto, né, do rock and roll, né? Deus usou o Marcos, usou a banda Sempre Divertido. São meus amigos até hoje, né, cara? Inclusive a banda aí já está preparando para um retorno, né? Mas contigo, assim, como é que foi? Tu estava aonde? Quem falou para ti de Jesus? Como é que foi essa situação?
Cara, a minha conversão foi uma coisa assim que, na verdade, foi um processo, né? Ela iniciou quando eu tinha 14 anos de idade. Eu estava estudando estava na oitava série do primeiro grau, né? Naquela época chamava primeiro grau. Sim. E aí de repente, entraram dois caras na sala de aula, assim, fardados, assim, que eu digo, de paletó e gravata e tal. E a professora falou assim: esses senhores aqui querem dar um livro para vocês, né? E eram aqueles gideões, não sei se tu lembra daqueles gideões que distribuem Bíblias nas escolas, Peguei, eu acho hospitais que e umas tal, 10 né? Bíblias da Guerra de Deus. É. E aí os caras entraram na sala de aula e tal, e disseram, nós queremos dar o Novo Testamento para vocês, queremos estimular vocês a ler. Eu peguei aquele livro, de graça, né, cara? De graça, a gente vai. Peguei o livro e levei para casa, né? E aí eu comecei a ler aquele livro, né? Comecei a ler o Novo Testamento, devagar, assim e tal. E aí quando me deparei no final do Novo Testamento, daquele livretinho cinza, tinha ali uma espécie de um plano de evangelização, né? Dizendo que nós somos pecadores, que Jesus Cristo morreu na cruz por nós, que nós precisamos nos arrepender, crer em Jesus como nosso Senhor e Salvador, e assim por diante. E aí sugeria fazer uma oração. E a partir dali, então, eu decidi, eu fiz aquela oração, né? Eu orei, fiz aquela oração ali no meu quarto, sozinho. E aí, eu a partir dali decidi que eu não iria mais me voltar para a imagem, porque a minha família era católica, né? Então tinha muito essa questão de imagens, de santos, essa coisa toda. Então eu decidi que eu não ia mais me voltar para esse tipo de coisa e que eu ia somente me dirigir a Jesus e a Deus, né? Então eu me lembro que eu tomei essa Amém. decisão. Mas aí eu não tive acompanhamento, não, não tive acompanhamento de ninguém, de nenhuma outra pessoa, não fui a nenhuma outra igreja. E a minha vida, a partir dali, parece que ela piorou. Porque como eu tomei aquela decisão, né? Quando eu tomei aquela decisão e eu não me firmei, né? A minha vida foi de mal a pior, né? Então eu comecei a ter problemas na escola, comecei a ter problema, me envolvi com uma série de coisas que não deveria ter me envolvido, né? E comecei a ir para festa de noite, deixei minha mãe com os cabelos brancos, né? Eu chegava em casa, o dia estava amanhecendo já, né? Então com 15, 16 anos, né? Então foi uma situação assim muito complicada. Mas aí a gota d'água foi, eu jogava futebol, né? E nessa época também eu tinha uma colega minha na sala de aula que começou a falar de Jesus para mim. Ela era da Igreja Batista, começou a falar de Jesus para mim, começou a me convidar para ir na igreja e tal. E eu disse, não, tô fora, não queria saber e tal. E eu jogava futebol nessa época. Então, eu me lembro que eu joguei um ano nas categorias de base do Inter, depois fui, mesmo sendo gremista, aí fui e joguei um ano nas categorias de base do Esperando Grêmio. o teu pé aqui. Tu pode esperar. Aí, quando eu tinha 15 anos, mais ou menos, 15 para 16 anos, eu fui dispensado do Grêmio. Fui dispensado do Grêmio, os caras me mandaram embora, né? E aí eu não conseguia voltar e tal. Aí, aos 16 para 17 anos, eu tentei voltar para o Inter também, para as categorias de base do Inter. E aí eu não consegui, cara. Não consegui. Aí quando eu vi que eu não conseguia, que eu não ia entrar nem uma coisa, nem outra, né? Eu não ia dar continuidade a isso. E aí tinha outras áreas da minha vida que estava complicada, o relacionamento dos meus pais estava complicado, estava me envolvendo em briga, em confusão e tal. E aí alguém apareceu e começou a falar de Quem Jesus para diria? mim. Quem É, diria? é. E aí, cara, eu comecei a pensar assim, poxa, será que é isso que Deus quer da minha vida mesmo, né? Será que Deus me quer assim, dessa forma? Será que a minha relação com Deus deve ser desse jeito, né? E quando aquela minha colega lá no segundo grau começou a falar de Jesus para mim, eu fiquei com isso na cabeça, assim, fiquei com aquela semente plantada, né? Um dia eu vou ter que pensar sério sobre isso. E aí, quando a minha vida chegou naquele fundo assim, né? Que eu estava para baixo mesmo, né? Aí então eu pensei nisso. E aí uma menina veio falar de Jesus para mim e tal. Era uma menina que congregava numa igreja batista lá em Viamão.
E aí era uma congregação da Conde em Porto Alegre, essa igreja. E ela começou a falar de Jesus para mim e tal, e eu me lembro que eu disse, tá, se é isso que Deus quer para mim, é isso que eu vou fazer, né? E aí nós estávamos conversando numa praça lá no centro de Porto Alegre. Aliás, o nome da praça é Praça Conde de Porto Alegre. Nós estávamos sentados lá na praça conversando e tal. E aí ela falou de Jesus para mim, perguntou se eu queria aceitar Jesus, entregar minha vida para Jesus, né? E aí ali na praça, cara, na praça ela se ajoelhou ali na praça, né? Para orar, eu disse, meu Deus, o que essa guria tá fazendo aqui, né? Na praça, se ajoelhou para orar, na rua, na frente de todo mundo, assim, né? E aí ela se ajoelhou e ela disse assim, ora comigo aqui, né? E aí eu orei com ela. Quando eu orei com ela, entregando minha vida para Jesus, eu desatei num choro, assim, cara, compulsivo, né? Assim, botando toda aquela coisa para fora, né? E aí, quando eu saí dali, eu senti assim como se tivesse tirado uma tonelada de cima dos meus ombros. Foi uma experiência assim tremenda, cara, uma experiência assim impressionante, né? E, e aí ela me convidou para ir na igreja, eu fui na igreja lá em Viamão, mas era muito longe, participei um tempo lá com eles lá no grupo de jovens. E aí ela disse, olha, essa igreja aqui pertence à igreja lá, né, lá em Porto Alegre. Aí eu fui, comecei a participar na igreja em Porto Alegre, na PIB Porto Alegre, né, a primeira igreja batista em Porto Alegre, a chamada Conde, né? Interessante que eu fiz essa oração na Praça Conde de Porto Alegre e fui congregar na igreja que fica na Rua Conde de Porto Alegre, né? Então é Sensacional. uma coisa. As coincidências, É, as cristoincidências. Cristoincidências. É. Aí eu cheguei à conclusão que eu, na verdade, aceitei Jesus aos 14 anos, mas me converti aos 17. Então, isso, para mim, eu entendo que foi a minha experiência, né? Minha experiência com Deus. E eu comecei a congregar ali, uma igreja cheia de alemão, né, cara? O pessoal, assim, bem reservado e tal, né? Mas os caras me acolheram com muito carinho, com muito cuidado, assim, me discipularam, né? Na palavra de Deus, foi, assim, uma coisa tremenda, assim, os primeiros passos. Eu me lembro que o primeiro discipulado que eu tive foi com o Jorge Ziegler, era o dono do Posto 70 ali, né, ali em Gravataí. Sim. É o dono do Posto 70 ali em Gravataí, né? Foi ele que me discipulou, ele que me deu os primeiros passos na vida cristã, assim, né? Sensacional. E, aí depois fui batizado pelo pastor Paulo Solonca, que foi pastor aí em Florianópolis, na Igreja Batista em Florianópolis, hoje já está com, né, Jesus já levou ele, né? Então, fui batizado por ele, e aí comecei minha caminhada de liderança dos adolescentes. Fui assim, fui indo, até que eu comecei a perceber que Deus queria algo mais de mim também. Né? Deus queria algo mais, que era a questão ministerial. Né? Mas na minha experiência com Deus, eu sempre dizia assim, pô, Senhor, se é isso que o Senhor quer de mim, que eu seja um obreiro, um missionário, alguma coisa, eu vou ser o que o Senhor quiser, Deus, mas menos pastor. Né? Eu disse, eu quero você tudo, mas pastor jamais, né? Jamais. Né? Porque eu via que os meus pastores passavam ali, né? Eu disse, pai, eu não quero passar o que esses caras passam, né, cara? Eu não quero. Mas vamos conversar um pouco sobre isso. O que tu passava? Aí eu, tá. Entendi que Deus estava me chamando realmente para me preparar para o ministério e tal. E eu me converti em 85, e aí em 88 comecei o meu processo de ida para o seminário. E aí em 89, então, eu fui para o seminário, né, com essa convicção. Eu vou ser missionário na África, vou ser missionário na Amazônia, eu vou trabalhar com acampamento, eu vou fazer, eu tiver que ir para a China, eu vou para a China, fazer qualquer coisa, de Jesus, menos pastor. Pastor, não. Qualquer coisa, menos pastor. E aí, aí passei 4 anos do seminário nessa batalha, né, de luta e tal, com Deus e tal. E aí foi no último ano do seminário que Deus falando comigo, né? Missões, Deus falava muito comigo, missões começa na igreja. Né? Missões
parte da igreja. A igreja, né, é que é a agência missionária que Jesus deixou na terra. Né? E aí, cara, aí não consegui resistir. O último ano do seminário eu disse, Deus, se é isso que o senhor quer, então vamos lá, né? E aí vamos embora, né, cara? Aí, Vamos embora. pra ti assim, ó. Tu tem que ser pastor, porque lá em Gravataí tem uma galera lá que fica montando banda e tem que fazer o primeiro show de rock numa igreja e tu é o cara que vai fazer um show. Tu sabe, cara, que quando eu estava para sair do seminário, eu tinha 3 igrejas que eu poderia, que tinham me convidado para ser pastor, né? Tinha o convite para ser pastor. Uma igreja era em Granja Progresso, lá no interior do interior do interior, lá de Santa Rosa. Né? E os caras estavam precisando de um pastor lá. A outra igreja era em Caxias, Igreja Aliança Bíblica Pio X, uma igreja abastada, assim, bem estruturada, uma igreja bem legal. Né? E a outra igreja era em Gravataí. Né? Como a igreja em Gravataí era a congregação da igreja de Porto Alegre, né? O pessoal em Porto Alegre começou a botar pressão em mim para que eu fosse para Gravataí, né? Saísse do seminário e fosse para Gravataí. E aí eu disse, fiquei naquela, né, cara, naquela coisa e tal, com aquele convite lá. Aí eu descartei a igreja lá de Granja Progresso. Descartei a igreja. Não, eu não vou me adaptar no interiorzão, assim, né? Aí eu fiquei entre Pio X, lá, Caxias e Gravataí. E a minha família queria que eu fosse para Caxias, né? E aí começamos a orar e tal. Aí eu e a Gabi, nós tínhamos recém-casado, né? Nós tínhamos casado em dezembro de 92. Eu ia perguntar sobre isso. Eu ia perguntar sobre isso. Aham. Aí em dezembro de 93, nós tínhamos um ano de casado, a gente foi a Gravataí conhecer a igreja ali, né? E tivemos uma reunião com a liderança ali, os caras só faltaram nos tirar o escalpo da cabeça, né, cara? Me depelaram vivo, né? Queriam saber tudo da minha vida, né, cara? A galera não era fácil. Não era fácil, não. Saímos dali num desespero, né, cara? Vontade de sair correndo. Né? Nessa época a gente ainda morava em Gramado, né? E aí começamos a orar lá, buscar a direção de Deus lá em Gramado, né? E Deus falou para nós, claramente, é Gravataí. É Gravataí. Você né? não perdeu o escalpo. E aí nós fomos. É isso aí, vamos lá, né? E fomos para Gravataí, né, cara? Fomos para Gravataí. Cara, e o teu casamento? Tu conheceu a Gabi no seminário, né? Não, nós conhecemos antes, até a história com a Gabi é uma história bem interessante, né? Na verdade, eu conheci a Gabi no intercâmbio. Eu fazia parte da liderança dos jovens da igreja em Porto Alegre, e a igreja em Porto Alegre fez um intercâmbio com os jovens da igreja de Panambi. E a Gabi morava em Panambi nessa época. E aí nós fomos para lá, passar um final de semana lá. Enchemos o ônibus, como tu diz aí, uma galera, né? Botamos ali no ônibus, enchemos o ônibus e fomos para Gravataí, para Panambi. Né? Sensacional! E aí, sensacional! Aí chegamos lá em Panambi, passamos o final de semana lá e tal, e eu o final de semana todo não via, Gabi. E quando nós estávamos para vir embora, nós íamos sair de lá domingo de noite e eles tinham preparado um lanche para nós. A gente ia sair lá de domingo de noite para viajar a noite inteira. Panambi leva umas 6, 7 horas de ônibus de Panambi a Porto Alegre. A gente ia levar umas 6, 7 horas, ia chegar segunda-feira de manhã e aí ia direto para o trabalho, para a escola, quem fosse, né? Para onde fosse. Né? E aí, então eles tinham preparado um lanche para nós. E estava demorando muito para terminar o programa e eu estava com fome, né, cara? E aí eu fui lá na cozinha roubar um lanche antes deles distribuírem o lanche, né? Cheguei lá, a Gabi estava de guardiã do lanche lá. E aí foi que eu conheci ela. Né? E ela não deixou pegar o lanche, né, cara? Não deixou eu roubar o negócio. E aí eu voltei, né? Voltei pro carro, tal. Né? Mas achei ela uma guria interessante, assim, e tal. Né? Correta, aí passou o né? tempo, a gente... séria, né, cara? Lanche, né? Corretinha, né? Me cortou ali, né, e tal, tranquilo. Aí nós fomos para... Aí passou, né? Voltamos para casa e tal. Tive pouco contato com ela, assim, mas conheci ela, mandava uma carta e tal. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha essas coisas, né?
Então a gente tinha que escrever carta, né? Hoje a gente ligava por telefone e escrevia uma carta. Mandei uma carta para ela, tal, mas a coisa não se criou. Aí ela veio para Porto Alegre, para estudar em Porto Alegre. E na época, além de estar trabalhando na liderança dos jovens, eu também estava trabalhando na liderança dos adolescentes. E aí, no começo de 88, ela veio para trabalhar na liderança dos adolescentes também, comigo, fazer parte da equipe ali, né? Nós tínhamos um casal que era líder, nós fazíamos parte da equipe. E aí nós Eu tô começamos a vendo os trabalhar juntos. comentários do pessoal aqui, tô quase morrendo de rir, né? Continua, desculpa te interromper. Não tem problema. E aí a gente começou a se conhecer e tal, começamos a conversar, aquela coisa, o relacionamento foi se aprofundando e tal. E aí, em setembro de 88, nós começamos a namorar. Só que ela também tinha convicção de chamada para o ministério, né? Então, nós começamos a namorar em setembro de 88, e aí, em outubro, novembro, nós começamos a nos preparar para ver o que a gente ia fazer da vida, né? E eu estava com a intenção, então, de ir para o seminário. Eu queria ir para o seminário, por orientação do meu pastor aqui, na época agora era o pastor Daniel Reis, né, que hoje está em São Paulo. O pastor Daniel Reis me orientou, tem um seminário bom em Gramado, né, do Jansen, e eu acho que seria legal para você ir para lá, né? E aí eu fui para o seminário e a Gabi foi cantar no Conjunto Nova Estrada. Ela se candidatou para cantar no Conjunto Nova Estrada, passou no teste, e aí ela foi cantar no Conjunto Nova Estrada. Então, ela foi para o Nova Estrada e eu fui para o seminário. Só que o Nova Estrada, para eles cantarem no Nova Estrada, eles tinham que estudar 6 meses no seminário. Então, os 6 primeiros meses do seminário, nós estudamos juntos. Depois, ela fez 1 ano e meio de estrada, com Nova Estrada, né? E eu fiquei estudando no seminário, né? Aí, depois, ela voltou para terminar o seminário dela também, acelerou o processo dela lá, conseguiu concluir, nós acabamos terminando junto o seminário, e aí, só que antes de terminar o seminário, nós terminamos o seminário em novembro de 93. 1 ano antes de terminar o seminário, nós casamos. E aí nós ficamos 1 ano como seminaristas casados. Então nós praticamente começamos a namorar em Porto Alegre, fomos juntos para o seminário, casamos no seminário, do seminário fomos para Gravataí. Então essa foi... Dando uma resumida assim, bem rápida. Né? Cara, fantástico, sensacional, né? Quando as coisas de Deus é para acontecer, está no plano de Deus, não adianta fugir, né? Tinha que ser pastor, tinha que ser pastor em Gravataí, né? E a gente tinha que se conhecer e muito legal. Agora eu te faço as perguntas que eu sempre quis fazer e nunca te fiz. Cara, sabe que ali no início dos anos 90 surgiu todo esse movimento, né? Todo esse, não aquele, né? Porque hoje está diferente. Movimento do gospel, né? Do rock gospel, surgindo bandas gospel. E, cara, a pergunta que eu te faço, quando tu viu aquele cabeludo entrando na tua igreja, o que tu pensou, cara? Cara, sabe que, assim, ó, vou dizer pra ti assim, ó, eu contava no segundo Pode grau. falar. Tá, não, tranquilo, tranquilo. Quando eu tava no segundo grau, tinha uma galera na escola que gostava muito de rock, né? E eu me juntei com aquele pessoal lá, né? Então, eu comecei a ouvir rock, comecei a gostar. Então, eu me tornei, assim, um fã, por exemplo, do Led Zeppelin, né? Então, eu gostava muito de Led Zeppelin, eu tinha os discos do Led Zeppelin, eu escutava Led Zeppelin. E aí, sabe, isso, para mim, fazia parte da minha vida, né? Então, quando tu chegou na igreja, tu estava com o tênis All-Star, né? Não era isso? Tava de tênis All-Star. Quando eu cheguei na igreja lá em Porto Alegre, na Conde lá em Porto Alegre, cara, eu tava de tênis All-Star verde, tá? Um tênis All-Star verde, tava com uma calça jeans desbotada e embaixo com franjinha assim, ó, sabe quando corta, né? E puxa o fio da calça jeans assim, faz uma franjinha. Cara, era assim que eu tava, cara, quando eu entrei lá na Conde em Porto Alegre, né? E aí, cara, os caras pareciam um alien descendo em praça pública, né? Cara, eu vou te contar. Cheguei na Batista naquele dia ali, depois que eu me apresentei ali, que o Marcos me levou para... Cara, eu lembro de todas as pessoas que... Cara, eu parecia
eu me senti naquela noite como se eu fosse o cara dos Rolling Stones que tivesse ido ali. Porque veio todo mundo na minha volta, cara. Aí tinha gente que perguntava assim, ó, tu é roqueiro mesmo? É tipo assim, tu é da pesada? Eram as conversas, né? O pessoal, né, não estava acostumado com isso dentro da... Cara, foi Mas sensacional. sabe, cara, sabe que, sabe que isso é um detalhe interessante, cara. Por isso que eu gostava da igreja de Gravataí, cara. Porque a igreja de Gravataí fazia isso. A igreja de Gravataí chegava nos caras. Comigo a minha experiência foi um pouquinho diferente. Lá em Porto Alegre, na PIB em Porto Alegre, eu sentia assim como se, sabe, onde eu chegava, sabe, criava um espaço, entendeu? E abrindo uma bolha assim, né, cara? Sabe, tu vai indo assim, aquele negócio vai se abrindo assim. Então era mais ou menos assim. Mas Gravataí não, Gravataí o pessoal chegava e ia junto, né, cara? Encostava e perguntava, e aí e tal, né? Isso que eu gostava de Gravataí. Isso aí que tu falou me lembrou uma vez que tu fez uma pregação a respeito quando chegava um leproso no lugar, eu nunca vou esquecer. Aí quando eu era obrigado a dizer leproso, aí todo mundo saía de perto. Contigo foi assim lá então. Mas graças a Deus tinha uns Barnabé lá na Conde que me abraçaram, sabe? Me acolheram e foi muito bom. Foi muito bom, foi muito legal e eu pude crescer. Amo aquela igreja lá até hoje, né? Não sei, não conheço nada, não sei nada da igreja hoje, né? Foram eles que me enviaram para o seminário, né? Foram eles que me enviaram para Gravataí, né? Então sempre tive o apoio deles, né? Tive o apoio dos pastores também. Logo depois que eu comecei meu primeiro ano de ministério, o meu discipulador, meu tutor, aquele que me acompanhava, era o pastor Ebenezer Bittencourt, não sei se tu lembra dele. Sim, Ebenezer sim. Bittencourt. Hoje ele é presidente de uma organização lá em São Paulo, não me lembro o nome agora. E os caras me ajudaram muito, foram muito legais mesmo, muito legais. E depois, uma coisa interessante também no meio do povo alemão. O povo alemão, ele é meio desconfiado contigo, sabe? Mas depois que ele vê que eles veem que tu é uma pessoa séria, que tu tá a fim de levar Deus a sério, cara, eles te abraçam, cara, sabe? Eles te abraçam, eles te, né, chamam junto. Então, para mim, o difícil foi a chegada, chegar na igreja, né? Então, isso para mim foi difícil. Mas depois que o pessoal viu que eu estava realmente levando Deus a sério e tal, eles me abraçaram. Então, foi muito bom nesse sentido, assim. Foi muito legal, né? E Cara, aí, assim, só para concluir o meu raciocínio, quando eu me converti, isso foi em 85, o que tinha naquela época? Tinha o seguinte, ó, música, rock era música do diabo, né? Tinha instrumentos que eram música de Satanás. Por exemplo, eu ganhei um djembe de presente, sabe aquele tambor africano, né? Isso, quando eu me converti, cara, tu não podia ter um tambor africano desse na tua casa, porque isso era usado em terreiro de umbanda, entendeu? Então tu não podia, como crente, tu não podia ter um negócio desse, né? Então quando eu me converti, tinha essas coisas assim, instrumento do diabo, música do diabo e tal. E eu entrei numa metamorfose aqui, né? Eu comecei a me amoldar, então, aos padrões do ambiente que eu vivia, né? E aí eu deixei sim. muita coisa para trás. Mas aí no seminário, estudando a palavra, conhecendo, tu vai te aprofundando, tal, tu vai percebendo que não existe música do diabo, não existe estilo musical do diabo, né? Não existe instrumento do diabo. Então, tu vai percebendo isso, né? E aí eu vi nisso uma oportunidade de evangelismo, né? Então, respondendo a tua pergunta, quando tu entrou lá dentro da igreja, e eu te vi lá dentro da igreja em Gravataí, eu, num certo sentido, me enxerguei em ti, entendeu? Eu me vi em ti, chegando na igreja. Então, eu te recebi como eu gostaria de ter sido recebido quando cheguei na igreja, né? Não com paz do Sensacional. Senhor, mas com... E aí, cara, como é que tu tá? Entendeu? Tá precisando de alguma coisa, né? Nós estamos aqui, estamos juntos, né? Então é Sensacional. isso, né? Pois é. Cara, a minha história ligada com a Igreja Batista em Gravataí e ligada contigo também, né? Eu me considero como se fosse, eu me considero como se eu fosse teu irmão mesmo, sabe? Porque a Claro, para ligação mim é também, cara. muito forte, Claro. muito forte. Ah, Então, assim, ó, eu lembro de muitas coisas. Pô, a igreja também não tinha bateria, era só teclado, violão. é verdade. Depois consegui comprar uma guitarrinha. A primeira bateria eu fui contigo comprar, eu nunca vou esquecer. A É gente chegou verdade. lá na loja, lembro, se eu não me engano, era Mil Sons.
E aí eu fui escolher, ó, Clayton, tá aí as baterias, dá uma olhada. E eu fui escolher uma simplesinha lá e coisa e tal, e tu disse, não, nunca vou esquecer isso. Escolhe a melhor. E aí eu escolhi aquela Yamaha preta, que era um sonho meu de ter uma bateria Yamaha. Aquela Yamaha preta, cara, foi fantástico. Eu montei ela tudo lá, sabe? Tive o prazer. Não era um baterista, mas fui tocar bateria. Depois, graças a Deus, formaram vários bateristas ali, né? O Fernandão, depois o meu sobrinho Júnior, né? Se tornaram músicos excelentes. Tu lembra quando tu começou a tocar bateria no culto, que nós botamos o Fernandão do teu lado tocando pandeiro para ele aprender a tocar bateria contigo? Grande, Ele cara. ficava tocando Hoje o pandeiro do Fernandão lado. me olhando tudo que eu fazia, e hoje o Fernandão é um excelente baterista, um dos melhores do Rio Grande do Sul, né? Que loucura! Eu tive o prazer de participar dessa situação, até na vida dele, né? Na vida da igreja ali, né? Então foi sensacional. E uma das coisas que aconteceu também, pastor, e é legal de falar isso aqui, foi na questão espiritual, assim, também, que eu participei. A gente começou a participar daqueles eventos que aconteciam lá no Teatro Presidente. O Everton, te lembra dessa situação que eu vou falar agora? Tu lembra? Começou o projeto da assistência social com o Everton, né? O presbítero Everton. E começou... Aí eu tive a minha experiência de libertação no ministério lá do Isaías Figueiró. E eu compartilhei isso com todo mundo. E aí começou-se aqueles cultos nas quartas-feiras. As pessoas iam ali para receber alimento e uma estratégia nossa, né, de primeiro levar a palavra, né? E aí começou aquela libertação toda da igreja, manifestações espirituais. Cara, foi sensacional. Isso aí eu guardo para o resto da minha vida, poder participar disso. Né? E, cara, é história que tem para contar dessa questão das quartas-feiras. Lembra quem ajudou muito ali? O Dares e a Norma também, né? Naquela época. Né? Dares e a Norma. Norma se tornou a secretária da igreja, né? Hoje não está mais entre nós, está descansando nos braços do Pai. Mas é assim, cara, foi fantástico. A Norma falava assim, eu não compreendo o que se passa, eu não compreendo o que se passa. Eu não compreendo. E aí veio outra questão também muito forte para mim, assim, foi quando eu tive um problema na minha família, com 6 meses de conversão. Tive uma briga com meu pai, que a gente acabou se pegando. E eu contei para ti e disse assim, pastor Marcelo, eu não posso mais ser cristão. Eu briguei com meu pai, bati no meu pai, né, coisa e tal. E eu nunca vou esquecer, cara, lá na salinha, lá começou a rir, cara. E eu fiquei pensando assim comigo, pô, eu tô contando um negócio que destruiu a minha vida, né, e o cara tá rindo de mim. Aí tu disse para mim, cara, a Bíblia diz que tu tem que dar o outro lado da face, mas numa questão dessas aí, ó, eu acho que difícil, cara. Questão assim, deixa baixar a poeira, vai lá e pede perdão pro teu pai. E foi o que eu fiz, mas a questão de abandonar ou trair na ótica deles, né? Trair a igreja católica, aí tu me convidou para morar ali na igreja batista, né? E aí eu tinha o meu quarto lá, junto com o Klaus, né? E morava eu e o Klaus ali. O Klaus, Zanetti, só tô lembrando gente, só fera. Aí o Zanetti, lembra? O Antônio Zanetti ia sair, né, para o seminário, não sei, tá? E sobrou uma cama ali, né? Vamos colocar o Clayton lá. E aí vocês me convidaram, e aí a minha vida foi viver só... Isso aí ajudou muito, cara, porque a minha vida era só viver a palavra. Eu vivia dentro da igreja, eu ajudava em tudo que eu podia, então o meu crescimento espiritual foi muito grande nesse período. E tu disse para mim assim, tu só sai daqui quando tu arrumar uma namorada, uma noiva, casar e ir embora. Tu pode ficar aqui. E eu acabei ficando ali, né? Virei guardião, corri ladrão os caras queriam arrombar janelas, lembra? Roubaram uma bicicleta do Rodrigo, tô devendo a bicicleta para ele até hoje. Sensacional. Lembra daquele cara que entrou pela janela? Que tu pegou ele lá, saltando pela janela? Sim, fantástico. Esse cara, na noite seguinte, ele foi lá e quando não tinha ninguém na igreja, ele foi lá e roubou a bicicleta do Rodrigo. Desceu a bicicleta por uma corda, a corda estava pendurada. Cara, a gente viveu muitas situações. E uma das coisas que eu sempre achei legal em ti, cara, e eu reclamava às vezes, mas hoje eu entendo, é que quando eu dizia assim, pastor, vamos fazer tal coisa, tu dizia, vai lá e faz.
Aí eu me lembro que eu chegava assim, ô pessoal, eu me lembro que na virada do ano de 99 para o ano 2000, foi aquela loucura, as pessoas pensando que o mundo ia acabar, e chegava pessoas na porta da igreja e queria oração, mas queria oração do pastor. E eu chegava lá na sala e dizia, pastor, tem uma pessoa que... Não, vai lá e ora por ela. Disse, mas eu orar por ela? Não, vai lá e ora por ela. Sabe? Isso aí, eu ficava assim, pá, mas o pastor me bota umas roubadas. Mas isso foi um crescimento para mim, cara. E eu agradeço muito porque isso me deu a liberdade para mim ser o cara que eu sou hoje. Porque assim, ó, eu não preciso... Hoje eu congrego numa igreja aqui em Florianópolis com a minha família, né? Mas eu não preciso ir lá pedir para o pastor para me fazer tal coisa. A convivência contigo e essa experiência de dizer vai lá e faz, hoje eu estou aqui no Metanoia. Hoje eu faço Metanoia. Hoje eu monto uma banda e vou fazer, eu me sinto seguro, eu tenho segurança, baseado na palavra de Deus, por causa que tu dizia, não, vai lá e tu faz. Ah, mas eu tenho que fazer tal coisa. Vai lá, tu e faz. Tu dizia para mim. E isso me fez crescer como homem de Deus. Né? E aí surgiu várias oportunidades, eu aprendi a criar eventos. O Cesta Básica, agora tinha alguém comentando aqui, né? A Cesta Básica, que era um evento que era para arrecadar alimento para o pessoal que ia na quarta-feira buscar alimento lá, que só recebia pão da Nutrela e alguma coisinha. Cesta Básica, eu me senti abençoado e abençoador através disso. Né? E aí eu queria falar contigo. Aquilo ali foi muito bom. Fala, não entendi. Não, aquilo ali foi muito bom, foi muito bom. Aquilo foi uma coisa sensacional. E eu me lembro assim, ó, feriado de Corpus Christi, uma quinta-feira de noite, 1997, toda uma organização eu fiz, apagou as luzes da igreja, botamos iluminação, fumaça, gente filmando. E eu lembro que para preparar tudo isso eu fui conversar contigo. Disse, ô pastor, o que tu acha? Tem uma banda na Cachoeirinha, assim, a banda P49. Na época o Enoque conhecia a banda, né? Eles eram conhecidos como os Marginais do Mauro. Tu lembra dessa passagem? Lembro. Banda P49, eram tidos como os Marginais, rock na igreja, os caras roqueiros e coisa e tal, né? Mauro era o evangelista da igreja, que hoje é um dos pastores lá, né? Na igreja da Assembleia da 55, lá de Cachoeirinha. A igreja então, era, tipo, meio marginalizado. E aí, o primeiro... Muito conservador. E aí, seguinte, aí tu permitiu de fazer, quem pregou naquela noite foi o Dares, né? Eu dei o testemunho, e só teve uma pessoa que aceitou Jesus. Porque no evento daqueles ele só foi crente. E eu me lembro que tinha um que não era crente e que foi lá, que era o filho do Dares, o Lênin. E ele foi a única pessoa que aceitou a Jesus. Né? Que era um evento lotado de crente. E eu me lembro que era muito engraçado, porque depois eu fui ver as filmagens, que o cara fez. Eu perdi os VHS, né? Perdi tudo. Então, eu me lembro que tinha a iluminaçãozinha da câmera, e ia passando assim nos corredores, né? E aí tinha os pastores das outras igrejas e eles se escondiam para não aparecer na imagem. Quer dizer, aquela situação ali que foi uma permissão tua, uma aposta, tu apostou naquilo ali, transformou toda uma cultura de Cachoeirinha e Gravataí, principalmente. Né? Porque aí, a partir daquele evento, toda a igreja evangélica estava liberada para ter uma banda de rock. E aí surgiram várias bandas, e aí depois disso... em 2001, isso em 97, em 2001, o Cesta Básica, né, organizado ali, tudo certinho, o pessoal levava um alimento para abençoar vidas, né, e assistia os eventos, cara, aquilo ali transformou toda uma cultura da região ali, né, e falando sobre essas coisas, assim, eu tenho muito a te agradecer por isso, né, porque hoje eu sou conhecido como o cara do Cesta Básica. O Cesta Básica, eu estou em Florianópolis, o pessoal tá tudo lá, ô Japa, tu vai voltar quando para cá para fazer um Cesta Básica? Então eu virei o cara do Cesta Básica. E foi sensacional. Foi uma fase, uma época fantástica. Só para esclarecer para o pessoal que talvez não entenda aí, né, que esteja nos assistindo, Cesta Básica porque era na sexta-feira, né? E porque a gente arrecadava alimentos, né? Para a cesta básica do pessoal da assistência social. Né? Então, por isso era... Cesta básica com S, né?
Cesta básica com essa, então, Isso, essa cesta básica. era a realidade. Anos depois, a Igreja Batista da Lagoinha começou a fazer eventos também com esse mesmo nome, Cesta Básica. É. Tu sabe que Não tinha sei que cobrar se direitos tá, autorais mas dele. eles fizeram. Tu sabe que... Ah, Silene veio aqui, deu uma fugida lá do quarto, ela quer saber da Igreja de Portugal. Já vamos entrar nessa parte. Ah, tá. Tu sabe que a questão do cesta básica, dessa questão do rock, eu acho, eu acredito, estava pensando nisso hoje, tentando trazer à memória aqui aquilo que nós vivemos, né? Nós entramos numa brecha, sabe? Numa porta que se abriu. Porque até o começo da década de 90 tinha muito essa questão de que samba era do diabo, que rock era do diabo, tinha muito isso no meio evangélico, né? Então, Sim, eu acho que no decorrer da década de 90, isso foi sendo desmistificado. E ali naquela região nossa, ali, sim. nós entramos nesse filão aí, né? E aí acho que nós aproveitamos essa brecha. Eu acho que eu não sei se a igreja ali foi precursora nisso. Eu acho que a igreja aproveitou uma porta que estava se abrindo, sabe? Então, e aí as outras vieram atrás porque era uma tendência que estava acontecendo no meio evangélico, essa desmistificação em relação a essas coisas, né? E hoje no Rio Grande do Sul, no Brasil, desmistificou tanta coisa que às vezes a gente fica até assustado, né? Que a coisa às Cara, vezes vai para o outro lado, né? Vai para o outro lado que tu fica assim, eu, eu, apavorado. eu tenho um sentimento comigo, às vezes, que eu me culpo, eu me sinto culpado um pouco, porque, na realidade, o meu pensamento naquela época era, era de tornar Jesus conhecido, era de, né, fazer algo assim para atrair a juventude, mas só que outros perceberam que dava grana nisso. Aí a Rede Globo montou um selo lá para gravar músicos gospel, né? E aí, o seguinte, o pessoal foi se vendendo, e aí estragou o movimento. Eu penso assim, né? Aí grandes cantores se tornaram grandes cantores e aí acabou estragando o movimento. Tudo virou grana. Aí tu ia convidar o fulano lá para vir cantar na tua igreja, aí dizia, eu cobro tantos mil. Aí o pessoal dizia assim, não tem como pagar. Então vamos levar sangue vertido, eles não cobram. Tá entendendo? Então mudou muito disso. Aí começaram a surgir cantores gospel que ficaram milionários de tanto fazer shows e cobrar muito alto. E eu falo eu, mas em nome da Sangue Vertido, a gente nunca, eu acho que ganhou cachê, eu acho que umas 3, 4 vezes só, de todos os eventos que a gente tocou. Era ajuda para gasolina e coisa e tal. E a gente nunca teve o sonho, né? Eu vim do meio secular de rock, a banda já estava quase estourando. Outra questão também que foi legal conversar contigo na época. Eu disse, cara, eu tenho uma banda de rock, assim, coisa e tal. Então eu disse, cara, é a tua profissão, é o teu sonho. Vai lá e faz. Eu nunca vou esquecer tuas palavras, cara. Eu disse, vai lá e faz, continua tocando. Se eu ver que tu tá te desviando, eu vou te aconselhar não a sair, mas tu dá uma pensada no que tu tá fazendo com a tua vida. Cara, essa liberdade que tu deu, e tu deu para muita gente, tem muita gente comentando aqui, ó. Tem muito comentário bacana aqui, mas não vou ler, senão não vou poder falar contigo. Mas assim, ó, essa liberdade que tu deu, assim, desse pensamento, não, é música, é o que tu gosta, é a tua profissão, vai lá e faz. Isso me deu liberdade para um dia dizer não. Um dia dizer, não, eu não quero mais isso, eu vou ficar só dentro do gospel e acabou. Tá entendendo? Essa liberdade, sabe? E esses dias quando eu falei para a Silene, né? Silene estava comigo, nós estávamos assistindo a tua live, e tu topou de participar aqui. A Silene disse uma frase, e é uma verdade. Esse é o pastor que te conhece. Foi a frase que ela disse para mim, sabe? Então, eu até me emociono, porque realmente eu tenho amizade com vários pastores de Gravataí, de Cachoeirinha, Porto Alegre, sou a rede social, sou amigo de muitos aqui, sabe? Mas um cara que me conhece é tu, cara. Tu me conhece. E essa live aqui é até uma homenagem para ti, sabe? Em honra à glória de Jesus.
Porque, cara, é incrível. Eu digo para as pessoas, 80% do que eu sou como cristão aqui, intelecto, de sabedoria e buscar ter mais conhecimento, saber mais, eu aprendi contigo, né, cara? E é É, isso. eu também posso dizer que tu é alguém que também me conhece, né? Conheceu minha trajetória, minha história toda aí, né? E Gravataí como pastor e tudo mais, né? Então, a gente se conhece, isso é fato, né? Mas eu confesso para ti que quando tu veio e disse para mim assim, olha, eu vou ficar só agora só no gospel. Quando tu disseste isso, e lembra quando tu falou isso, que tu deu essa guinada, né? Disse assim, eu vou focar agora só no gospel. Quando tu disse isso, eu confesso que senti um alívio. Me tranquilizei. Tem uma vez que eu te disse para tipo, tem uma outra banda, não tô mais com a rock pesado, coisa e tal, e aí tu convidou a gente para tocar num culto de jovens. E aí a banda era eu, o Clayton, tu batizou o Clayton, inclusive, o irmão do Clayton, e o Marcelo, que era da Sangue Invertida. Eu disse, não, a banda é diferente. E aí, cara, a gente foi tocar, a gente tinha ensaiado uma coisa, mas quando foi tocar ali foi tão empolgante que virou rock o negócio. E eu me lembro que nós tocamos 3 músicas, quando nós saímos do palco ali, do palco da igreja, tu foi pro microfone e a primeira coisa que tu disse assim, fui enganado. Cara, eu lembro, cara, Marcelo, eu lembro de tudo isso. Aí depois eu fui enganado porque não, tu disse que não era rock. Eu disse, mas o guri se empolgaram ali, apertou o pedal da guitarra e saiu distorção, né? Mas era para ser um louvorzinho, uma coisinha básica, assim, um popzinho. E saiu aquele peso todo e tu foi apavorado e disse, fui enganado. Tava no sangue da gurizada, né? Tava no sangue, eles não conseguiam se conter. Aí é o seguinte, uma vez eu fiz um comentário contigo no Facebook, né? Quando eu descobri que tu ia embora para Portugal, né? Já estava um tempão ali na Batista ali. E aí, seguinte, assim, ó, eu congreguei na Batista contigo 12 anos e depois fui me aventurar, né? Fui para a Presbiteriana apoiar lá o trabalho lá do Itamar. Depois da Presbiteriana eu fui A igreja estava começando Bola lá. de Neve. Isso. Eu fui para Bola de Neve. Andei pelo Encontros de Fé, né? Sempre estava afim de buscar alguma coisa, ter contato, aprender alguma coisa a mais, né? Eu congreguei contigo 12 anos e depois eu saí. Mas quando eu soube, eu já não estava mais congregando contigo, já não era mais a tua ovelha, estava em outro ministério. Mas quando eu soube que tu ia para Portugal, me deu um negócio assim, cara, me deu uma dor. Porque é tipo assim, a Gravataí estava ali, a Igreja Batista estava ali, o pastor Marcelo está ali, qualquer situação que pudesse dar comigo, que eu precisasse no conselho, eu sabia onde tu estava. Aí, de repente, ó, o Everton vivia na casa dele, né? Mesmo congregando em outros lugares. Aí o Everton disse, o pastor Marcelo vai embora. Bah, nunca vou esquecer, cara. Aí eu tenho essa foto guardada, eu, a Silene, minha esposa, e o Everton contigo, né? No dia do culto de despedida, assim. E aí eu disse, poxa vida, meu amigo vai embora. E a gente já não estava tendo tanto contato, assim, né? Mas, cara, eu agradeço as redes sociais, porque, pô, tu tá em Portugal, eu tô sentado aqui, às vezes estou deitado na cama com a Silene, olhando, assistindo o teu culto, né? Fecho o olho como se eu tivesse, sabe? Tu continua na mesma pregação, na mesma linha, tu não mudou nem para a esquerda nem para a direita, né? Importante falar sobre isso, né? De esquerda e direita. E aí, seguinte, aí tu foi embora para Portugal, né? Como foi isso, cara? Cara, isso foi uma transição também lenta na nossa vida, né? Eu comecei ao mesmo tempo que eu era pastor em Gravataí, eu comecei a me envolver também com o Jansen lá em Gramado, né? E eu acabei me tornando membro da Assembleia lá do Jansen Gramado, depois eu comecei a fazer parte da diretoria, e aí depois eu me tornei presidente da diretoria do Jansen lá em Gramado. Então eu comecei a viajar, fazer encontros, eu tive na Alemanha, tive na Turquia, tive na Suíça, participando de encontros através do Jansen, né? E aí isso começou a abrir minha cabeça, assim, né? Começou a abrir minha cabeça no sentido de ir mais além do Brasil, né? Então Deus começou a falar isso conosco, né? E,
E aí, ao mesmo tempo, eu fui percebendo assim que o nosso tempo em Gravataí tinha terminado, né? Porque nós ficamos lá 20 anos. Nós ficamos de 1994 até 2014. No último ano, 2013, eu já não tinha mais visão para a igreja, sabe? Todo ano eu tinha uma visão, eu tinha um sonho, eu queria alcançar alguma coisa, eu queria fazer algo, e eu sentia que aquilo vinha de Deus no meu coração, né? Mas naquele ano, 2013, eu percebi que eu não tinha mais. Não tinha mais sonho, não tinha mais visão, né? E aí eu comecei a orar sobre isso, buscar a direção de Deus, e Deus falou claramente que o nosso tempo ali tinha terminado. E foi um momento interessante, porque a igreja estava num período de calmaria, né? Sabe que nós tivemos muitas turbulências em Gravataí, né? Muitas e muitas turbulências. E nós vimos num tempo assim de tranquilidade, sabe? Não vamos falar das turbulências. Já estamos em Portugal, né? E aí eu entendi que realmente tinha terminado o nosso tempo ali. Nós começamos a orar, buscar a direção de Deus para onde que a gente iria, né? Então nós tínhamos duas opções que a gente tinha colocado. Eu me lembro até que o Everton falou assim: pô, pastor, agora que a igreja está muito bem, você vai embora, né? Mas eu entendi que realmente a igreja tinha alcançado uma estabilidade, né? Que a igreja estava pronta para uma nova fase, né? Uma nova fase. E essa fase não seria comigo à frente. Agora que o Clayton não está mais aqui. E aí nós tínhamos duas opções. Uma era virmos para a Europa, a gente entendia que Deus estava nos chamando para cá, né? Entendíamos isso, mas tinha que ter uma oportunidade aqui, né? Ou se a gente não conseguisse vir para cá, a gente iria para Porto Alegre para começar uma igreja nova em Porto Alegre. Então, essas eram as duas opções, né? E aí, então, nós começamos a ver a possibilidade de vir para cá. A Gabi, nessa época, estava concluindo o curso dela de biomedicina, né? Ela fez um curso de biomedicina na UBRA, em Canoas, e aí ela se candidatou para um programa de pós-graduação, né, em várias universidades aqui, né, na Europa, na Alemanha e em Portugal. E as universidades na Alemanha não deu não abriram nenhum espaço, né? E aqui em Portugal, ela tinha feito biomedicina lá, ela deveria fazer mestrado aqui. Mas como o curso dela, lá na UBRA, em Canoas, foi em cima de uma pesquisa, de uma tese envolvendo a extração de uma substância do leite de cabra, eles aceitaram ela aqui direto para o programa de doutorado. Então, ela foi convidada para fazer doutorado aqui em Portugal, em Braga, né? Então, nós entendemos que isso foi o que Deus estava agindo, né? Direcionando para a gente vir para a Europa. E aí nós começamos, então, montamos um plano uma estratégia, um plano missionário, né? Fizemos um planejamento estratégico para vir para a Europa, para vir para Portugal, né? Especificamente a cidade de Braga, que foi onde ela foi aceita para o doutorado, para vir para cá, para a gente começar uma igreja nova aqui. E aí nós viemos para cá e começamos a levantar sustento, essa coisa toda, né? E aí acabamos vindo, né? Mas pode perguntar, depois eu só falo da igreja aqui, que a Silene quer saber. Tá, então é o seguinte, pastor, está chegando 1h20 já da minha live. Rapaz, e quando começa sério? Sério. Quando começa a chegar essa parte, começa a dar uns bloqueios e sai do ar. Tu te importa se eu der uma cortada aqui e recomeçar mais meia horinha só para a gente falar de Portugal? Não, tranquilo, para mim pode ser. Uhum. Aí é o seguinte, ó, eu vou cortar essa live, vou botar ela lá, o link lá, e vou recomeçar uma outra para a gente falar só de Portugal. Né? Aí é uma meia horinha só, não vou tirar mais o teu tempo. Tá bom? Tá bom. Pessoal, então tá bom, então. Pastor Marcelo Malé, eu vou cortar a live porque o Facebook pode me cortar, já está chegando 1h20, já está dando os cortes. Então eu vou cortar e vou recomeçar. Você que está aí ligado com a gente, que é um monte de gente, eu vou te trazer mais vezes, Marcelo, para cá, para fazer live. Olha, vai ser sucesso essa live. Pessoal, eu vou cortar, vou publicar ela na minha timeline e vou recomeçar
com o Marcelo, mais uma meia hora para a gente conversar, porque o papo está muito bacana, pessoal. O papo está muito bom. Tá, pessoal? Eu vou cortar aqui, então, daqui no máximo 2 minutos estamos de volta. Segura aí comigo aí.